Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Graciele Veiga de Almeida. Eu sou acadêmica do curso de História da IFSU e hoje eu vim apresentar para vocês um trabalho que estamos fazendo na disciplina de Prática Extensionista em Ciências Humanas e História da Região. Então, sobre o que eu vim falar hoje com vocês? Eu vim falar hoje sobre um evento muito importante na nossa história e que estamos recentemente revivemos ele, na verdade não estamos vivendo ainda, né? Recentemente. O que é? É a enchente de 1941. O que eu vim trazer para vocês disso? A enchente de 1941 é a primeira enchente que a gente teve registro, a primeira grande catástrofe, né, envolvendo isso que temos registros. Então, o que aconteceu lá? Vamos voltar. A enchente, ela ocorreu, né, na região ali de Porto Alegre com grande porte. Ela trouxe muitos prejuízos para a região, igualmente trouxe essa vez, mas como era uma outra época, com tudo mais precário, né, ela foi catastrófica para a região. Ela teve 15 mil casas inundadas, né, cerca de 70 mil pessoas desabrigadas, né? E o que aconteceu nessa época, assim, que foi cruel, digamos assim, para as pessoas? Não existia informação de fácil acesso, não tinha essa rede que temos de conexão, né? Não existia, só a informação chegava através de carta, periódicos e rádio. Rádio nem todo mundo tinha, né? E as transmissões perante essa enchente que teve catastrófica, né? Era muito complicado, então as pessoas ficaram ilhadas e ficaram nesse desespero, nesse problema, sem muitas vezes os parentes saberem, sem as próprias autoridades demoraram para ficar sabendo que algumas pessoas estavam precisando de ajuda. Então, vamos passar aos dados dessa enchente. Então, o rio Guaíba, em 1941, ele subiu cerca de 4,75 metros além do nível dele. Então, vocês imaginam, quase 5 metros de água a mais, né? Ele inundou principalmente ali na região do centro histórico, né? E essa grande enchente, ela teve dois fatores de predominância, que foi a precipitação e o vento. O que é isso? Vamos explicar. A precipitação é chuvas, volume de chuvas. Ficou cerca de 24 dias chovendo sem parar, gente, encheu. E como choveu não só em Porto Alegre, choveu em toda a bacia hidrográfica dessa região, principalmente na região da Lagoa dos Patos. Então, guardem esse fator. Choveu muito, choveu para mais de mês ali. E o que aconteceu? Por que a gente vamos relembrar que era o vento? Por que o vento? A água a gente sabe que ela não desaparece, né? A água vai para algum lugar. Então o que aconteceu? Esses ventos começaram a trazer essa água para a região de Porto Alegre, para a região do Guaíba. E como a gente sabe que a topografia de Porto Alegre, ela é muito diferente, né, de um lugar para o outro. Ela tem baixadas, ela tem morros. Então, em lugares viraram verdadeiras bacias, né? Encheu de uma forma estrondosa as casas, os comércios. O comércio foi extremamente afetado. Igualmente foi esse ano, né? Mas imagina só naquela época, né? Um terço do comércio ficou mais de 40 dias sem conseguir trabalhar, porque não existia carros, né, pessoal? Como existe hoje, que suportam, né? Ir em água, né? Que suportam mais coisas, com mais tração, não existia. Não existia jet ski para a gente poder ir em lugares de mais difícil acesso. Então existia simplesmente canoa e barco, né? E carroça para carregar o que conseguia. Então, o que aconteceu foi um verdadeiro horror isso, um show de horrores. Então, morreu muitos animais, as pessoas ficaram totalmente ilhadas, né? Quando começou a inundar a região ali do gasômetro, foi o caos total. Porque o que aconteceu? A cidade ficou às escuras, não tinha mais energia elétrica, o fornecimento de água começou a ser cortado, porque não tinha mais como levar água potável para as pessoas. Então a cidade ficou
irreconhecível e inabitável. Ficou sem energia elétrica, ficou sem água potável, as pessoas ficaram no total desespero, né, pessoal? E o que que aconteceu? Como nós já tínhamos falado, a informação era extremamente difícil naquela época, né? Só existia periódicos, nem nós tínhamos falado como é que é, o que que é o periódico, o jornal, a revista. E não tinha como imprimir, não tinha como mandar, não tinha como nem as pessoas entregarem esse tipo de coisa. Então ninguém ficava sabendo de nada, não sabia o que estava acontecendo na região ali por perto, não conseguia mandar uma carta porque não tinha correio, não tinha como funcionar, né? Mandar pedindo ajuda. O próprio governo, ele demorou tempo, demorou cerca de 20 dias para descobrir quem estava precisando de ajuda. Então, como eu tinha falado, cerca de 70 mil pessoas ficaram desabrigadas, né, pessoal? O que que aconteceu? Foram colocados em escolas, em lugares públicos, né, que não tinham sido atingidos, como é sempre em qualquer situação de emergência. Só que essa rede de solidariedade que se formou no Brasil, nas enchentes agora de 2024, não tinha nem a possibilidade de ser formada naquela época. Por quê? Porque não tinha como chegar informações dos lugares, não tinha como, e se chegasse, não tinha como vir as coisas. Então, o governo que ficou sustentando essas pessoas que estavam desabrigadas, sem trabalho, doentes, por algum tempo, e isso foi o caos, vocês imaginem só, né? Teve coisas sem precedentes. Mas então, o que que aconteceu? Isso tudo deixou um legado, né? Um legado na nossa história, um legado de sofrimento, de dor, né? Porque quantas pessoas perderam tudo, perderam seus comércios, perderam até a sua vida, perderam a sua identidade, a sua casa, a sua história. E também a cidade começou a pensar como se organizar nessas situações, né? Infelizmente agora, nessas últimas enchentes, todas essas precauções não foram suficientes, né? Para amenizar o sofrimento das pessoas. Mas o que que foi esse legado principal? Além dessa corrente de solidariedade que todo gaúcho tem, né, quando acontece, se a gente corre querer ajudar, que a gente manda a informação, foi 68 quilômetros de diques que tem pela cidade e tem também em torno da freeway. São 14 comportas que a gente sempre ouve, subiu as comportas, e sei o que que é isso, para regular o volume de água, né, do Guaíba, e 19 casas de bomba. O que que é isso? Quando enche muito um local, é bombeado a água para outro que comporta esse volume para não dar essas enchentes. Infelizmente, em 2024, isso não foi suficiente, né? Mas fica aí, né? Que a história está para a gente relembrar, para compreender e para não cair nos erros e para entender até mesmo alguns sentimentos que temos, né? E algumas coisas por que funcionam daquela forma. Um forte abraço para todos vocês e tchau!